Eu quero fazer uma pergunta, tá? E a gente vai trazer daqui a pouco uma resposta que a gente vai tentar desenvolver ela. Algo bem místico, super interessante. A gente sabe, a gente terminou já o livro de Bereshit, não é verdade? A gente terminou na semana passada o livro de Bereshit e agora o que acontece? A gente vê que Yaakov, eu recebi muito essa pergunta, por isso que eu quero elucidar ela e aqui eu vou te trazer com muito mais conhecimento, tá? Yaakov, Jacó, ele estava no Egito. E antes de morrer, ele abençoa seus filhos, os seus netos e tudo mais, mas ele faz um pedido, quase uma ordem para o seu filho Yosef. Ele faz ele jurar para ele: por favor, não deixem eu ser enterrado no Egito. Eu quero ser enterrado na terra de Israel. Tá? Naquela época se chamava Eretz Canaan, tá? A terra de Canaã, tá? E a pergunta é por que ele queria, qual o problema? O cara já morreu, uma pessoa morre. Qual a diferença se ele está enterrado no Brasil, na Groenlândia ou em Israel? Tá? Por que esse pedido? E ele, até a ponto que ele fala para o filho dele jurar. Jura, meu filho, que você vai fazer isso. Jurar é algo super mega grave. Nunca jure. Vai por mim. Nunca jure. Tá? É considerado uma proibição muito grave jurar e não cumprir, e mesmo quando a pessoa jura e cumpre, não é algo simples, tá? Até mesmo o Talmud fala que a pessoa que jura, ela não está indo no caminho normal do tzadikim. Então você está vendo aqui que Yaakov e Yosef, aqui a gente está falando de outro nível de pessoas, a gente está falando antes da Torá, então não vou entrar agora nesse tema, eu só queria te dar esse ensinamento. Não fala, cara, eu juro que eu vou fazer, eu juro que eu vou para casa da minha sogra, não fala isso, tá? Vamos lá. Então, por que Yaakov queria ser enterrado na terra de Israel? O Midrash traz a primeira opinião. O que houve? Lembrei da 11ª praga. Qual a 11ª praga? Das sogras. Você conhece essa? Ela continua até hoje. Viu? Só estou influenciando mal o meu querido Yaakov. Ele também está fazendo piada de sogra, galera. Então, o Yaakov, então, o primeiro motivo, diz o Midrash o seguinte: Yaakov fala, olha só, eu sei que vão vir pragas no povo egípcio e uma dessas pragas vai ser a praga dos piolhos. Como vai ser feita a praga dos piolhos? Tá? Vão mandar as crianças para o jardim de infância. Tô brincando. Como é que vai ser como é que vai ser feito? Aharon, não vai ser Moshe, vai pegar da terra do Egito e ele vai levantar, jogar essa terra e vai virar piolho. Quer dizer que os piolhos iam se proliferar a partir da terra. A terra do Egito ia estar cheio de piolhos. Então ele fala, não quero estar nessa terra, meu corpo, não quero que meu corpo esteja ali quando isso aconteça. Eu acho que aqui a gente já tem um ensinamento místico muito interessante, tá? Que eu já vou te trazer ele, tá? Eu vou guardar os ensinamentos místicos maiores para daqui a pouco, mas esse aqui eu já vou te trazer. Que aqui a gente aprende algo que está na Kabbalah, tá? Tá explícito o que eu estou falando para vocês na Kabbalah, que quando uma pessoa morre, o corpo dela fica, a alma dela sobe, mas a alma dela sim está preocupada com o que está acontecendo com o corpo. Ela sente o que acontece com o corpo. E esse é o motivo que a gente tem que ter tanto cuidado ao tratar do corpo de uma pessoa, Deus me livre, que faleceu. Tá? Então, o costume judaico é lavar o corpo, é vesti-lo, tá? Existem roupas que são iguais para todo mundo, tá? Não importa a pessoa rica, é pobre, é isso, é aquilo, todos têm a mesma roupa e está escrito no Talmud, na Kabbalah, que a alma sente o que acontece com o corpo. Então isso que ter piolhos não sente que nem fisicamente a gente sente aqui, tá? Não é que o corpo ia começar a se coçar, tá? Obviamente que não, mas é de um lado no nível espiritual. E por que isso? Porque
Para a alma, o corpo é muito importante. Para a alma, o corpo é muito importante. Com o corpo, a alma tem a capacidade de fazer os bons atos, né? A alma pode ter ótimas intenções, mas se ela não tem a mão para estender, para ajudar, se ela não tem a boca para sorrir para outra pessoa e assim por diante, ela não tem como atuar. E a gente sabe que o corpo e a alma vão se unir novamente na ressurreição dos mortos. Daqui a pouco a gente vai chegar mais a isso de novo, tá? Então esse é um dos motivos que Yaakov não quer ser enterrado no Egito. Segundo motivo, ele tem medo de que, por ser uma pessoa tão pura, tão justa, que façam dele uma idolatria. No Egito Antigo, o cara espirrava, já se falava Deus, né? O próprio faraó, ele falava que ele era um deus. Ele fingia, por exemplo, que ele não tinha necessidades fisiológicas, ele não precisava ir ao banheiro. Então como é que ele fazia? Ele ia para o Nilo de manhã cedo, fazia suas necessidades sem ninguém ver, e ele passava o dia se segurando. Se precisava, ele ia ter que ir para o Nilo de novo. Mas então ele fingia o tempo todo, ele se fazia de Deus. E as pessoas, sim, deusificavam os seus faraós, rezavam por eles, os vivos, os mortos, e assim por diante. Então, a gente está vendo aqui, então, que Yaakov está com muito medo disso. Se você se lembra, quando o faraó encontrou Yaakov, ele ficou extremamente estupefato. Ele falou, meu Deus, quantos anos você tem? Você tem uma aparência de uma pessoa muito idosa, você deve ser uma pessoa mega especial. E aí vem Yaakov, dá uma resposta para ele, etc. Os comentaristas realmente falam, calma aí, por que aconteceu com o faraó? O faraó realmente ficou muito espantado. Ele entendeu que ele estava frente a uma pessoa muito especial que ele não estava acostumado a ver. Tá? Então, Yaakov está ciente do que os egípcios pensam dele. Ele fala, não pode ser que o meu corpo, que o meu ser, que eu busquei sempre me aproximar de Hashem, eduquei todos os meus filhos para isso. Agora, através de mim, tem pessoas que, em vez de rezar para Deus, vão rezar, vão fazer idolatria, vão pensar que Deus é mais de um, Deus me livre. Tá? Então esse é o segundo motivo. Agora vem o Midrash e fala para a gente qual foi o terceiro motivo. E aqui a gente vai tentar explicar um pouco mais, porque realmente a gente vai entrar em conceitos místicos. Até a gente já entrou um pouquinho, mas agora a gente vai entrar mais forte. Yaakov, está escrito que ele sabia. Vamos explicar uma coisa. Deus, a Torá ainda não foi entregue, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Não no Monte Sinai, mas já existia a transmissão da Torá. Eu vou explicar isso rapidamente, tá? Quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai, não quer dizer que Deus não tinha Torá antes. Quer dizer que a Torá estava num nível muito elevado. Quer dizer que, assim está escrito nos livros místicos, que pessoas muito elevadas conseguiam chegar a um nível de saber a Torá. Então, Adão recebeu muitos conhecimentos de Torá e as pessoas, e os justos de cada geração iam aprendendo e passando adiante. Tanto que Yaakov, está escrito que ele estudou na Yeshiva de Shem e Ever. Shem, filho de Noar, Ever, neto. Tá? Então existia uma tradição da Torá que era passada de geração em geração com muitos segredos. De acordo com algumas opiniões, o Sefer HaYetzirah, o livro da criação, também veio antes. Tá? É um livro de Kabbalah muito profundo, que as pessoas estudam ele, pensam que entendem, falam um monte de besteira, é chato até falar isso, mas é a verdade. Então o que acontece? Então existia o conhecimento místico e o conhecimento da Torá. Yaakov sabia disso. Então o que ele sabia? Ele sabia que vai chegar um dia que vai haver a ressurreição dos mortos. Quer dizer que
as almas vão unir-se aos seus respectivos corpos. Tá? A alma ela vai se unir ao seu corpo e vai sair do túmulo completamente perfeito, pronto para ir para o que a gente chama do Olam Abá, o mundo vindouro, que é um conceito que tem que ser estudado. A gente até já estudou um pouquinho ele aqui no YouTube, tá? Mas tem que estudar mais. Então, esse conceito, tá, da ressurreição dos mortos, ele é um conceito que a gente entende, para começar, nem todo mundo vai ressuscitar. Tem determinados tipos de pecados que a pessoa não vai ressuscitar, mas tem mais uma coisa. Está escrito claramente na Kabbalah que o lugar da ressurreição dos mortos é na terra de Israel. A terra de Israel é chamada da terra da vida. Quando você encontra no livro dos profetas a alusão à terra da vida, está se falando da terra de Israel. Aí você vai me falar, mas para tudo, Rabino. Quer dizer que todas as pessoas que estão enterradas no mundo, inclusive os justos e as justas, não vão ressuscitar? Não, vão ressuscitar, mas aí está o medo de Yaakov. Está escrito que elas vão vir por baixo da terra, rolando até a terra de Israel, e aí na terra de Israel elas vão renascer. Yaakov Avinu não queria passar por isso. Ele não queria pensar que ele teria que rolar desde o Egito, que não é tão longe, é um pouco mais perto, um pouco não, estou brincando, muito mais perto do que o Brasil, até a terra de Israel, tá? Então ele não queria que isso acontecesse, ele já queria estar na terra de Israel. Então, esse é o motivo, como eu falei para vocês, é muito, muito, muito místico. E isso começa a ensinar para a gente o poder e a força que tem a terra de Israel. A verdade é que é um tema para eu falar 5 lives. Tá? Tem 3 já. Tem 3? Ah, não sabia. Fala sobre redenção e fala sobre Israel e... Aqui no YouTube mesmo. É que eu não consigo nem lembrar. É tanto conteúdo. Mas a terra de Israel... Ela não... A gente aqui pode falar, pegar a terra e falar que ela é igual a qualquer uma. No sentido físico é. No sentido místico, completamente não é assim. Tá? Não é à toa que Deus fala para Avraham, saia de Ur Kasdim e venha para a terra de Israel. Porque aqui você vai se tornar uma grande nação. Por quê? Porque aqui você vai desenvolver o seu potencial espiritual. O potencial espiritual é a vida verdadeira, é a vida eterna. Não só a vida na ressurreição, mas é o motivo, é o que dá essência, é o que dá conteúdo a essa ressurreição. Tá? Então aqui, a terra de Israel, se você olhar o Talmud, estudar, você vai ver, e não só no Talmud, até depois, na época do Talmud, os maiores sábios, o Gaon de Vilna, o grande sábio de Vilna, o Hafetz Haim, durante todas as gerações, o Maimônides, o Nachmanides, os cabalistas, os que não eram cabalistas, todos tinham a vontade, o sonho, e muitos conseguiram concretizá-lo, de vir para a terra de Israel, no caso o Gaon de Vilna e o Hafetz Haim não, de vir para a terra de Israel, viver aqui, estudar a Torá aqui. Existem muitas diferenças, muitas, mas esse lado místico é muito forte. É legal também falar que hoje em dia tem pessoas que morrem e o corpo dela vem para Israel. O que a Yaakov está falando é uma coisa muito, muito interessante. Sabem que de vez em quando, aqui em Israel, exatamente na parte dos ultra-ortodoxos, tá? A gente tem que falar o que é ultra-ortodoxo, porque uma pessoa que cumpre a Torá também é ortodoxo. Então chama ultra, talvez por causa daquela roupa que eles usam, tá? Mas a Torá é a mesma, mas eles usam muito menos a internet e outra coisa, então eles botam ainda cartazes na rua quando acontece. Um dos cartazes é o que o Yaakov falou. De repente quando falece alguém conhecido, não sei, eles botam um cartaz, faleceu fulano de tal a fulano de tal. E às vezes é o que o Yaakov está falando, está vindo o caixão do fulano de tal. Muita gente pede para ser enterrado em Israel. O motivo é o mesmo de Yaakov.
Está escrito na Kabbalah, quando eu soube isso, quando eu morava no Brasil há muitos anos atrás, que uma pessoa que está enterrada fora de Israel, e quando ela recebe um pouco da terra de Israel sobre o seu túmulo, ela sente o cheiro do paraíso, do Gan Eden. Então, vou ser sincero que naquela época eu peguei, trouxe terra de Israel e botei no túmulo da minha avó, do meu avô, do meu tio, do meu outro avô, para que tenham isso, e botei também, botava assim para... Né? Já que estamos com a terra, vamos fazer isso. E não é à toa. Então a terra de Israel tem essa força muito grande. Então a gente começa a entender, uau, então o que é esse conceito? Quando você vê na Bíblia, está escrito a terra da vida, você começa a entender, tem muito mais para entender, mas quando a gente... Só isso que a gente vê a preocupação do lado espiritual, da gente entender que nós também temos uma alma, que a gente tem que cuidar dela. As pessoas pensam o tempo todo no corpo e elas não sabem que a grande transformação passa pela alma, pela cabeça, aí depois você recebe a benção de tudo. Esse também é o motivo que eu acredito tanto em ensinar a Torá. Porque é o conhecimento divino que pode mudar, transformar a sua vida e aí também trazer a bênção material, tá? Então, mais uma vez, eu vou terminar aqui falando, para quem ainda tem dúvida, faça o teste de 7 dias na Academia de Moisés, 7 dias por somente R$7, para você realmente poder conhecer, desfrutar, ver o que a gente está falando, todo mundo aqui dando depoimento. Então você pode ver que é a pura verdade. Eu tenho certeza não só que você não vai se arrepender, uma coisa sim eu vou ter que te falar, você não vai conseguir sair. Tá? E o meu objetivo é esse, é que você possa começar e a estudar cada vez mais, iluminar a você mesmo e a sua família, e que você tenha um Shavua Tov.